Olá, saudações camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Então, esse é mais um vídeo da, da série Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud, leitura comentada. Nós pedimos primeiramente que se inscreva no canal, certo? Dê aquele esforçozinho que é para ajudar o canal, certo? O canal aqui é novo, está começando agora, então o algoritmo trabalha contra, certo? Não a favor. Então, quem puder fazer esse favorzinho primeiro, tá? Quem quiser também ajudar, contribuir de qualquer forma, tem aí na descrição do canal como pode fazer. E, bem, na, no vídeo anterior, eu comentei sobre a, a forma como as sociedades tentam diminuir as tensões, né? As tensões entre os indivíduos em viver em sociedade, porque afinal de contas a vida em sociedade ela também ela não é só de prazer, mas principalmente de desprazer, fonte de sofrimento. E com isso, o ser humano vive numa espécie de tensão mesmo, de dificuldades, porque a sociedade, ela, por um lado, ela contribui para uma espécie de desenvolvimento, né, da espécie, né, de segurança e de benefícios. Por outro lado, ela nos impede de alcançar determinadas demandas internas que são, ao mesmo tempo, demandas caras para a gente, né? Porque nós procuramos, então, essa felicidade a partir desse saciação dos prazeres, mas que nem tudo pode ser efetivado. Isso vai ter várias consequências, eu já expliquei, as questões para se resolver pelo meio das sublimações, né, por outros meios psíquicos que a mente se utiliza, né, a xistes, os sonhos, são formas de realização, né, para esses impulsos, né, são formas de destino dos impulsos, quando não atinge o seu objetivo pelo corpo, né? Aí você vai ter os variados sintomas, né? Quando esses impulsos eles se somatizam. E nós entramos na terceira parte, né? O Freud ainda continua nessa investigação. Ele aponta alguns problemas na investigação, alguns limites, algumas dificuldades, mas também aponta uma nova direção para se aprofundar na investigação, de forma que o Freud vai orientando o leitor para uma espécie de, de conclusão, né, a partir de uma certa origem, a origem do psiquismo, das separações das instâncias, ao mesmo tempo em que ele lança para o esclarecimento uma espécie de releitura, assim dizer, do processo civilizatório, né,
a partir dessa ruptura, né, dessa complexidade da mente humana, né, para atingir os seus objetivos, acaba desenvolvendo outras aptidões. Ele falou aí sobre a questão do fogo, né? Ele dá uma origem para essa descoberta e manutenção da técnica do fogo a partir de uma perspectiva psicológica. É super interessante para quem quiser saber mais. Tem um texto sobre o fogo, né, como o Freud pensa que o fogo pode ter sido dominado, né, domesticado pelo homem, que é Sobre a Conquista do Fogo, de 1932. Então vale a pena, nessa mesma edição que eu estou lendo aqui com vocês, que é da Autêntica, tá? É uma edição direta do alemão. Eu já li umas 2 vezes, vale a pena, né? Eu lia muito, eu li também a versão da Companhia das Letras e uma antiga que era da série Os Pensadores, da antiga Abril Cultural, né? Que é a que também eu mais li, mais de 10 vezes. Então, essa edição é boa, gente. É boa, vale a pena, tá? Ele parou aqui. Para quem está com esse arquivo, esse tipo de arquivo, PDF, em 278, tá? Terminamos aqui, sentiríamos tão bem. E agora a gente continua o próximo parágrafo. Não só apenas como um conto maravilhoso, mas é diretamente a realização de todos os desejos desses contos. Não, da maioria deles. O que o homem, através de sua ciência e técnica, produziu sobre a Terra, na qual ele surgiu primeiro como um frágil ser animal, e na qual cada indivíduo de sua espécie deve ingressar novamente como um lactante desamparado, on ich of nature, on o polegada da natureza, todo esse patrimônio ele pode reivindicar como aquisição cultural. Há muito tempo atrás, ele havia formado para si uma representação ideal de onipotência e de onisciência que ele encarnou em seus deuses. Atribuiu a eles tudo aquilo que parecia inalcançável aos seus desejos, o que lhe era proibido. Portanto, podemos dizer que esses deuses eram ideais culturais. Veja por onde ele está indo, né? Primeiro ele pega algo que já está bem desenvolvido na coletividade e vai tentar retroceder, né? Fazer um percurso para a origem desse dado, vamos dizer assim, aceito pela maioria, né? Por todos. Então ele vai depois fazer esse percurso para ir para uma origem, para um passado. Agora ele se aproximou bastante do alcance desse ideal, ele próprio quase se tornou um deus. É evidente que apenas da maneira como, de acordo com o julgamento humano geral, os ideais costumam ser alcançados, não completamente em alguns aspectos, de forma alguma em outros, ou apenas em parte, o ser humano tornou-se uma espécie de deus protético, por assim dizer. Verdadeiramente grandioso, quando emprega todos os seus órgãos auxiliares, mas esses não cresceram com ele e, ocasionalmente, ainda lhe dão muito trabalho. A esse propósito, ele tem o direito de se consolar com a ideia de que esse desenvolvimento não estará encerrado precisamente com o ano de 1930. Tempos distantes irão trazer consigo novos avanços, provavelmente inimagináveis para esse campo da cultura, e irão aumentar ainda mais sua semelhança com Deus. No entanto, no interesse de nossa investigação, não queremos esquecer igualmente
que o ser humano de hoje não se sente feliz com essa semelhança, né? Então, aqui eu já está falando, olha, daqui para frente vai haver mais avanços, né? Avanços científicos, tecnológicos, né? Tem ciência, né, de que o ser humano não é um ser acabado, tá? E quanto a isso, me lembra muito a frase do Nietzsche. Ele vai dizer que o problema é que o homem pensa ser algo finalizado, né? Ele chega a dizer, tem uma frase bem interessante, ele fala que é, o homem é uma corda estendida entre o macaco e o super-homem, né? E o além do homem, né? Ou seja, o homem é apenas um, um meio termo, ainda está no meio do caminho ainda, de um processo ainda a ser realmente acabado mais para frente, né? Eu acho que no Anticristo ele vai falar sobre os hiperbóreos, tal, uma coisa assim interessante, né? Mas o que Freud aponta aqui é que ainda tem muito para se descobrir, né? As ciências, né? A antropologia, a arqueologia ainda vai descobrir ainda muita coisa também, que, né, os avanços científicos ainda vão se desenvolver muito mais. É nesse sentido. Reconhecemos, então, que um país possui uma cultura elevada, quando descobrimos que nele é cultivado e providenciado de maneira adequada tudo o que serve para a exploração da terra pelo ser humano e para sua proteção contra as forças da natureza. Portanto, resumindo brevemente, tudo o que lhe é útil. Num país como esse, os rios que ameaçam com inundações teriam seu curso regulado. Sua água seria levada através de canais até onde é imprescindível. O solo seria trabalhado cuidadosamente e cultivado com vegetação adequada para dar frutos. As riquezas minerais das profundezas seriam extraídas esmeradamente e convertidas em ferramentas e utensílios necessários. Os meios de transporte seriam abundantes, rápidos e seguros. Os animais perigosos seriam exterminados e a criação de animais domésticos floresceria. Mas nós ainda temos outras exigências a fazer à cultura e esperamos encontrá-las novamente realizadas nesses mesmos países. Como que querendo negar a reivindicação que fizemos primeiro, acolhemos igualmente como cultural aquilo que os seres humanos fazem quando vemos sua preocupação voltar-se também para as coisas que não são nada úteis, que antes parecem inúteis, como quando em uma cidade as áreas alarginadas necessárias, como parques infantis e reservatórios de ar. Também tenho esses canteiros de flores, ou quando as janelas das moradias são enfeitadas com vasos de flores. Logo percebemos que o inútil que esperamos que seja apreciado pela cultura é a beleza. Exigimos que o homem da cultura venere a beleza, onde que ele encontre na natureza e que a produza em objetos enquanto o trabalho de suas mãos for capaz. Mas ainda falta muito até que as nossas reivindicações à cultura se esgotem. Exigimos ainda ver os signos da limpeza e da ordem. Só podemos pensar mal da cultura de uma cidade do interior inglesa da época de Shakespeare, quando lemos que havia um grande monte de esterco diante da porta de sua casa paterna, em Stratford. Ficamos indignados e classificamos de barbárie, que é o oposto de cultura, quando encontramos caminhos do bosque de Viena repletos de papéis espalhados. Qualquer espécie de sujeira nos parece incompatível com a cultura. Estendemos também ao corpo humano a exigência de limpeza. Ouvimos, espantados, sobre o mau cheiro que costumava exalar a pessoa do Rei Sol, e balançamos a cabeça quando,
em Zolabella, é-nos mostrada a minúscula bacia de que se servia Napoleão em seu asseio matinal. Nem ficamos surpresos, na verdade, se alguém chegar a estabelecer o uso do sabão como sendo precisamente um parâmetro cultural. Ocorre o mesmo que a ordem, que, tal como limpeza, tem a ver inteiramente com a obra do ser humano. Mas ao mesmo tempo que não devemos esperar encontrar limpeza na natureza, a ordem, ao contrário, foi copiada da natureza. A observação das grandes regularidades astronômicas deu ao ser humano não apenas o exemplo, mas também os primeiros pontos de referência para a introdução da ordem em sua vida. Então, ele fala um pouco diante de todas essas concepções de civilidade, né? E essas características que rodeiam, né? Que orientam e regulam esses comportamentos, como de beleza, de limpeza, né? Que foram avanços, né? E como a gente fica transtornado, né, quando vê a cidade suja, ou estranhamos quando sabemos que os reis, né, e esse pessoal da antiguidade tinha uma concepção muito diferente da nossa, né, a questão do corpo e da proteção do corpo, né, como a gente hoje tem uma noção de estética diferenciada, mas também de exigências da higiene pessoal, né, das normas de higiene que regulam agora nossas vidas, né? E ele fala da influências, né, da influência da ciência, né, que ao observar uma certa regularidade e ordem no universo, meio que tenta introjetar essa ordem, né? Trazer essa ordem para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, né? E a gente vai tentando regular a partir desse exemplo que é a natureza, né? A gente olha a natureza e vê uma certa ordem, como se o universo fosse algo coeso, né, hierárquico. Então é daí que ele está tirando algumas ideias. Depois ele vai lançar tudo isso para frente. O benefício da ordem é inteiramente negável. Ele possibilita ao ser humano a melhor utilização do espaço e do tempo, ao mesmo tempo que preserva as suas forças psíquicas. Teríamos o direito de esperar que ele se estabelecesse desde o início e sem coerção na atividade humana. E podemos nos admirar que esse não seja o caso, que o ser humano, ao contrário, demonstra de uma inclinação natural para a negligência, a irregularidade e a falta de confiabilidade em relação ao seu trabalho. E só com muito esforço ele possa ser educado para imitar os exemplos celestes, né? Beleza, limpeza e ordem ocupam, evidentemente, uma posição especial entre as exigências da cultura. Ninguém irá afirmar que elas seriam tão importantes para a vida quanto o domínio das forças da natureza e de outros fatores que ainda iremos conhecer. E ainda assim, ninguém irá querer, de bom grado, dispensá-las como se fossem coisas secundárias, que a cultura não seja concebida apenas para o que é útil. É o que mostra o exemplo da beleza, que não queremos que falte entre os interesses da cultura. A utilidade da ordem é bastante evidente. No caso da limpeza, temos de considerar que ela também é exigida pela higiene, e podemos supor que esse contexto não era de todo estranho ao ser humano, mesmo antes da época da prevenção científica das doenças. Mas a utilidade não nos explica esse empenho inteiramente. Precisa haver outra coisa em jogo, né? Então, daí ele está pensando justamente
se aprofundar nas questões psíquicas, né? Nas questões da mente. Certo? Vou beber aqui uma água. Mas então, voltando aqui, né? Continuando, mas não imaginamos poder caracterizar melhor a cultura por nenhum outro traço que, através da valorização e do cultivo das mais elevadas atividades psíquicas, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do papel de liderança concedida às ideias na vida dos seres humanos. Entre essas ideias, encontra-se, acima de tudo, os sistemas religiosos, sobre cuja complexa estrutura tentei lançar luz em um outro lugar. Aqui ele está falando ao texto Futuro de uma Ilusão, que é provável que eu trabalhe com ele futuramente. Para ficar, já tenho o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Estou fazendo agora o Mais na Civilização. O outro eu vou para Totem Tabu e Futuro de uma Ilusão. Se eu pegar esses quatro e deixar essas quatro séries das obras de Freud, já é um, um bom conteúdo para quem quer estudar a psicanálise e os estudos culturais. Vai ajudar bastante quem trabalha com isso, crítica cultural ou então crítica social. Aliás, Byung-Chul Han, que é o outro autor que eu trabalho, ele tem muita influência aqui das obras de Freud. Então, quem está estudando o Byung-Chul Han também, o Zizek, tem muita coisa do Freud. Continuando. Ao lado deles, as especulações filosóficas e, finalmente, aquilo que podemos chamar de formações de ideal dos seres humanos, suas representações de uma possível perfeição da pessoa isolada, do povo, da humanidade inteira e das exigências que eles apresentam em razão dessas ideias. Que essas criações não sejam independentes uma da outra, mas que estejam muito mais intimamente entrelaçadas entre si, dificulta tanto sua exposição quanto a sua derivação psicológica. Se supusermos, de maneira bem geral, que o motor de todas as atividades humanas seja a aspiração a duas metas confluentes, a utilidade e o ganho de prazer, então o mesmo deve valer para as manifestações culturais aqui mencionadas, embora isso seja facilmente visível nas atividades científicas e artísticas. Mas não podemos duvidar que as outras atividades correspondam a fortes necessidades dos seres humanos. Talvez aquelas que só são desenvolvidas em uma minoria. Também não devemos nos deixar equivocar por julgamentos de valor sobre alguns desses sistemas religiosos, filosóficos e alguns desses ideais. Quer neles procuremos a mais elevada realização do espírito humano, quer o deploremos como desvios. Temos que reconhecer que sua presença, em especial a sua predominância, significa um alto nível de cultura, né? Ele reconhece, né, que são mecanismos criados que realmente representam uma confluência, né, de impulsos para a criação. Freud não procura desmerecer as religiões, as filosofias, certo? Tudo isso ele coloca como conquistas, né,
conquistas humanas, e ao mesmo tempo coloca isso como uma consequência de, de formas de regular esses impulsos, né, que seriam manifestados de outra forma, né? A priori, seriam manifestados mesmo em suas formas mais puras e primitivas. Como último traço característico de uma cultura, certamente não menos importante, iremos apreciar de que maneira são reguladas as relações dos seres humanos entre si. As relações sociais que dizem respeito ao ser humano na condição de vizinho, de força auxiliar, de um objeto sexual para o outro, de membro de uma família, de um Estado. Né? Lembra que uma das fontes de sofrimento é a relação com o outro. Né? A questão da alteridade para Freud, né, como uma forma também de sofrimento. Então, ele está aqui, necessariamente, vai direcionar para essas questões que regulam o comportamento humano e a relação entre os humanos, né? Os humanos entre si. Aqui se torna particularmente difícil nos proteger de determinadas exigências ideais e compreender o que é, de fato, cultural. Talvez iniciemos com a explicação de que o elemento cultural passaria a existir com a primeira tentativa de regular essas relações sociais. Se uma tentativa como essa não ocorresse, então essas relações ficariam submetidas à arbitrariedade do indivíduo. Certo? Isto é, o mais forte fisicamente as decidiria no sentido de seus interesses e suas moções pulsionares. Nada aí mudaria se esse mais forte encontrasse, por sua vez, um indivíduo ainda mais forte. A vida humana em comum só se tornará possível caso se encontre reunida uma maioria que seja mais forte do que cada um dos indivíduos e que se mantenha unida contra cada um dos indivíduos. O poder dessa comunidade opõe-se então como direito ao poder do indivíduo. Poder é esse que vai ser condenado como violência bruta. Essa substituição do poder do indivíduo pela da comunidade é o passo cultural decisivo. Veja que o Freud aqui está na mesma linha filosófica dos contratualistas. Quem leu Thomas Hobbes e toda essa galerinha ali do empirismo vai reconhecer aqui no texto do Freud. Né? Ele continua. Sua essência consiste em que os membros da comunidade limitem-se em suas possibilidades de satisfação. Aquilo que eu falei, né? Se você achar que pode fazer tudo que te der na telha, né? Que seus instintos, suas pulsões se manifestarem, né? E realizar, você está indo para um lado perigoso, né? Porque você vai bater de frente com a normatividade social, né? Você está querendo sobrepor seus desejos individuais por cima das necessidades coletivas. Isso não vai sair barato, né? Não vai ser tranquilo. Enquanto o indivíduo antes não conhecia nenhuma barreira como essa. A própria exigência cultural é, portanto, a da justiça, isto é, a garantia de que, uma vez que passe a existir a ordem de direito, ela não seja novamente infringida a favor de um indivíduo.
Então você tem aí o direito de natureza, né? E o estado de natureza, desculpa, estado de natureza e o estado de direito. Tá? Quando a gente vivia como os animais, né, com o resto dos animais, como a gente estava lá na pré-história, no passado muito longínquo, a gente lutava um contra os outros, né? Não havia nada que regulasse as ações humanas. A gente disputava tudo, praticamente tudo, e, além disso, o outro sempre era uma ameaça à nossa à existência, à nossa vida, à nossa existência. Então, é disso que o Freud está falando. Tá? Essa luta entre o Estado de Direito e o Estado de Natureza. O Estado de Direito já é o Estado assim, em que o homem estabelece uma espécie de acordo, de um contrato, né, político-social para poder, primeiro, garantir o que conquista e também garante uma certa segurança, né, perante o outro. E o outro, no estado de natureza, sempre vai ser uma ameaça à nossa existência. Não é isso? Então a gente faz o quê? A gente regula. A gente cria todo um sistema normativo para poder impedir que isso aconteça. E assim, viver mais. Né? Viver mais, ter direito a uma melhor qualidade de vida. Tá? Por isso que eu falo, vamos ler os clássicos, né? Vamos ler os clássicos, porque tá ótimo, beleza, eu gosto de autores contemporâneos, tal, mas os autores contemporâneos, eles estão ainda discutindo, ainda estão problematizando, questionando, superando ou desenvolvendo a partir dos clássicos, desses autores que desbravaram, né, caminhos. Então, é um convite, tá? Com isso, não está certo, não está sendo julgado o valor ético de um direito como esse. Outro caminho no desenvolvimento cultural parece visar a que esse direito não seja mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, casta, camada da população, tribo, que em relação às outras massas, talvez mais amplas, porte-se novamente como um indivíduo violento. O resultado final deve ser um direito ao qual todos, pelo menos aqueles capazes de viver em comunidade, contribuíram com seus sacrifícios funcionais e que não deixe ninguém, novamente com a mesma exceção, tornar-se vítima da violência bruta. A liberdade individual não é nenhum bem cultural, certo? Antes de qualquer cultura, ela era maior. No entanto, na época, na maior parte das vezes, sem valor, porque o indivíduo quase não era capaz de defendê-la, né? Já que, parando aqui, já que não podíamos, mal podíamos nos defender contra os animais, a gente ainda tínhamos que nos defender de outros seres humanos, né? Para garantir as conquistas da caça, né? Da fêmea, né? Do pouco que conseguia carregar consigo, ainda tinha a ameaça do outro. Então, essa liberdade individual, aqui eu estou colocando aspas, né? Ela, ela não é nenhum bem cultural, certo? O Freud está apontando aqui, tá? Ela foi maior no passado, né? Nessas épocas mais primitivas, né? Mas é, sem muito valor, né? Por que sem muito valor? Como assim, professor? A liberdade individual era maior, mas ela não tinha muito valor? Sim, ela não tinha muito valor porque não era realmente uma questão de conquista, certo? Não era uma conquista
necessariamente do indivíduo por ter liberdade, né? Como hoje a liberdade está escrita normativamente para garantir a liberdade entre os indivíduos de uma sociedade, né? É claro que a gente vai ter parâmetros, né? Critérios, vamos ter medidas, né? Porque essa liberdade também não pode ser plena, porque aí volta a ser um estado de natureza. Mas no passado, essa liberdade era maior justamente porque não tinha regulação nenhuma. Mas ao mesmo tempo que não tinha regulação, ela não valia muito, porque não garantia a sobrevivência do indivíduo, certo? Essa liberdade não garantia sobrevivência, como hoje, né? Hoje a liberdade é menor, mas garante a sobrevivência. No passado ela era maior, mas não garantia a sobrevivência. A gente vivia mesmo como os animais. Os animais também têm uma espécie de liberdade plena, porque fazem tudo que dá na telha, tudo que os instintos, né, é, motivam, né? Tudo que os instintos motivam vai ser levado ao ato, né? Qualquer animal, né? Qualquer animal selvagem. Para o ser humano era mais ou menos isso. Mas o outro também tinha a sua liberdade plena, e aí então o outro era o seu, a sua maior ameaça, né? Entende? Porque a questão da liberdade hoje ela precisa ser repensada melhor, porque as pessoas imaginam que ter liberdade plena necessariamente é uma coisa boa. E não é, porque o outro também vai ter liberdade plena, e se o outro quiser algo que você tem, ele não vai ter nada que regule, não é isso? Então, as leis, elas regulam justamente para garantir a sobrevivência da coletividade, de cada indivíduo, né? Garantir as coisas de cada indivíduo, suas conquistas, né? Sua necessidades básicas, né? De ir e vir, de falar. Mas no passado isso era totalmente comprometido, porque o outro o outro era a ameaça, né? O ser humano vivia em constante ameaça de morte pelos animais, pela natureza, né? E pelo outro homem. E ele continua: com o desenvolvimento cultural, ela sofre restrições, e a justiça exige que ninguém seja delas poupado. O que se manifesta em uma comunidade humana como um ímpeto de liberdade pode ser a revolta contra uma injustiça existente, e assim ser favorável a um desenvolvimento ulterior da cultura, permanecer compatível com a cultura. Mas também pode provir do resto da personalidade originária não domado pela cultura e tornar-se assim a base da hostilidade cultural. O ímpeto, o ímpeto de liberdade, olha aqui, o ímpeto de liberdade volta-se, portanto, contra determinadas formas e exigências da cultura, ou contra a cultura de maneira absoluta, certo? Então esse instinto aí, né? Essa demanda muito forte nos seres humanos, assim como nos animais. Ele continua: não parece que, através de algum tipo de influência, seja possível levar o ser humano a converter a sua natureza na de um cupim. Ele sempre defenderá muito bem a sua pretensão de liberdade individual contra a vontade da massa. Uma boa parte da luta da humanidade acumula-se ao redor da única tarefa de encontrar um equilíbrio adequado, isto é, que proporcione felicidade entre essas reivindicações individuais e as reivindicações culturais da massa. Um dos problemas do destino da humanidade é saber se esse equilíbrio pode ser alcançado através de uma determinada configuração da cultura ou se o conflito é irreconciliável. Então, esse é o ponto. Como é que a gente vai conciliar isso, né?
Então, as sociedades elas procuram justamente resolver esse equilíbrio. Seu ponto. Essa é a grande questão política. Como regular, certo, os impulsos das demandas internas do indivíduo e, e as reivindicações culturais da sociedade. Como é que modula isso? Como é que regula isso? Algumas sociedades conseguem um pouquinho mais do que outras, né? Isso é fato. Algumas conseguem um pouquinho mais, outras apertam um pouquinho mais, né? Umas dão uma largueza maior para esses impulsos individuais, outras sociedades apertam um pouquinho mais, né? Vai depender ali de uma certa de um certo tipo de cultura, de um ambiente favorável, né, e tudo mais. Então, há vários fatores, né, que influenciam na, na estrutura total, nessa estrutura toda de uma sociedade que vai regular, até porque as sociedades, né, e aí são plurais, são múltiplas, com percepções de mundo diferente, com modulações diferentes, com a forma de criação das gerações novas são diferentes, os direcionamentos, os interesses são diferentes. Então, regular isso não é fácil, né? Vai ser sempre um trabalho muito difícil para qualquer governo, qualquer chefe de Estado, né? Qualquer parlamento regular essas duas forças, né? A saber, o princípio de realidade e o princípio de prazer. Todo Estado tende a isso, regular essas questões, né? É, é, é o que está no âmago de qualquer política, de qualquer noção de Estado, de qualquer ciências políticas, sabe? Em tudo está é, amparado dentro de uma certa concepção de regulação entre essas duas forças. Se a gente pode simplificar assim, ao nível atômico, né? A um único elemento, regular os impulsos individuais do indivíduo, esses impulsos mais primitivos e a sobrevivência da coletividade. E cada governo, cada estado, sabe, a política, a economia, tudo isso, se a gente pode apontar um ponto de origem, é esse ponto de origem. Esse é o ponto de origem, sabe? É por isso que é difícil. Porque a gente está ainda nessa tentativa de regular essas duas forças, que são forças do Eros e a força de Thanatos, no fim das contas. Duas forças. É aí por isso que Freud vai dar importância a Eros e Thanatos, porque é isso que ele descobre, né? É essa a origem de todos os problemas, vamos assim dizer, não estou dizendo que é tudo, mas estou dizendo assim, começa por aí, né? Essa é a origem de toda a problemática. A gente aumentou a complexidade, certo? Desse tema. Por que aumenta a complexidade? Porque as sociedades elas se transformam, as sociedades se multiplicam, as sociedades se tornam muito mais complexas, vão criando várias
é, supraestruturas, né, e infraestruturas, né, e eu estou fazendo uma menção ao pensamento marxiano, né, as várias instituições, né, vai ficando muito mais complexo e muito mais intrincado, né? Então hoje a coisa é muito mais difícil, né? Muito mais. Então é por isso que vai ter as ciências, a política, a economia, todas essas ciências humanas para resolver essas questões, né, a partir de um ponto de origem, que é esse aqui que o Freud está dizendo que vai surgir lá no passado. Tá? Então, vamos continuar, né? A gente ainda tem um tempinho aqui, pelo menos esse parágrafo. Ao nos deixarmos indicar pelo sentimento comum que traços na vida do ser humano devem ser chamados de culturais, obtivemos a impressão nítida de quadro geral da cultura, mas certamente sem aprender por hora nada que não seja de conhecimento geral. Ao fazê-lo, guardamos de concordar com o preconceito a, de que cultura seria sinônimo de aperfeiçoamento, né? De que seria o caminho traçado para o ser humano em direção à perfeição. Mas agora impõe-se a nós uma perspectiva que talvez leve a outro lugar, né? O desenvolvimento da cultura parece-nos um processo singular que se desenrola sobre a humanidade, processo no qual muitas coisas nos dão certa impressão de familiaridade, né? Esse processo nós podemos caracterizar pelas modificações que ele empreende nas conhecidas disposições pulsionais humanas, cuja satisfação não deixa de ser a tarefa econômica de nossa vida. Algumas dessas pulsões são absorvidas de tal maneira que em seu lugar surge alguma coisa que em um indivíduo isolado. Bem, a individuum descrevemos como uma particularidade do caráter. O exemplo mais notável desse processo encontramos no erotismo anal das crianças. Seu interesse originário pela função excretória, seus órgãos e seus produtos transforma-se no decorrer do crescimento, no grupo de particularidades que nos são conhecidos como parcimônia, senso de ordem e de limpeza, as quais são em si mesmas valiosas e bem-vindas, mas podem intensificar-se até atingir uma predominância flagrante e então produzir o que chamamos de caráter anal. Então, é que o Freud aqui está apontando que essa coisa da cultura, ela está ligada a esses aspectos da produção do próprio indivíduo, né? É, a função excretória, né? Quando a criança faz o seu próprio produto, né? Então ali marca uma espécie de desenvolvimento psíquico que vai se expandir para vários direcionamentos. Por exemplo, questões de ordem e limpeza, né? Então, ao produzir o excremento, né, as crianças conseguem desenvolver determinadas características, né, que podem influenciar na forma como a gente organiza esse espaço, certo? Então, eu tive que dar uma pausa porque passou o caminhão do ovo logo agora, velho. Aí eu tive que parar aqui a gravação. Aí talvez fique aparecendo aí um corte, mas não sei. Mas enfim. É, Então, estava comentando que essa função
A excretória ela tem uma relação com essa ideia de transformação, né? De desenvolvimento também do próprio corpo e de alguns aspectos que vão formar o caráter do indivíduo, tá? Ele continua: como isso acontece, não sabemos. Quanto à exatidão dessa concepção, não há nenhuma dúvida. Descobrimos então que ordem e limpeza são exigências culturais essenciais, tá? Se bem que a sua necessidade para a vida não fica exatamente clara, muito menos a sua adequação como fonte de fruição. Chegando a esse ponto, a semelhança do processo cultural com o desenvolvimento da libido do indivíduo não podia deixar de se impor a nós em primeiro lugar. Outras pulsões são levadas a deslocar, a transferir para outras vias as condições de sua satisfação, e o que na maioria dos casos coincide com a sublimação. Então, é forma como essas energias pulsionais elas se transformam e se deslocam, né? Se movendo para várias posições, várias direções. Né? Essas metas, esses destinos das pulsões, inclusive o Freud escreve sobre isso, é justamente essas metas que vão se cristalizando em, em objetos e ações dos seres humanos na convivência consigo e com os outros. Ele continua: bem conhecida por nós, mas em outros casos ainda pode distinguir-se dela. A sublimação da pulsão é um traço particularmente saliente do desenvolvimento da cultura. Eu tinha falado lá no começozinho, né, na primeira parte do livro, da importância da sublimação, né, nessa defesa, de um certo modo, do aparelho psíquico e na transformação desses impulsos em atos, e a transformação desses impulsos em formas de transformação de uma energia libidinal que poderia ser concretizada em ato e ela é então transmutada, passa por um processo alquímico mesmo, né, de solidificação em processos construtivos, né? Aí processos como a escrita, a ciência, a agricultura e tantos outros processos cristalizados de impulsos no indivíduo, né, que de uma forma que não saia no seu aspecto mais puro e violento, ele então sai em aspectos menos fortes, só que muito mais ordenados, muito mais organizados, regulados, né? Cria-se uma espécie de ordem em nessa mistura de tantas energias e pulsões que é natural do ser humano, de todo ser vivo, na verdade, né? E ele continua: ela possibilita que atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas e ideológicas tenham um papel tão importante na vida cultural. Né? Quando cedemos à primeira impressão, somos tentados a dizer que a sublimação é, sobretudo, um destino imposto às pulsões pela cultura. Tá? É, então, o que está falando aqui? Que a cultura vai impor, certo? O princípio da realidade vai impor um redirecionamento dessas energias, assim dizer, né? É a cristalização de energias libidinais, né, que foram reorientadas, seus destinos foram modificados, né, para a cultura, para os processos culturais, para os processos de coletividade. Ele continua: mas é melhor refletir mais longamente sobre isso
Em terceiro lugar, finalmente, e isso parece ser o mais importante, é impossível não ver em que medida a cultura é construída sobre a renúncia pulsional, certo? O quanto ela tem como pressuposto precisamente a não satisfação. Aí entra aqui repressão, recalcamento ou o que mais? De pulsões poderosas. Esse impedimento cultural domina o grande campo das relações sociais dos seres humanos. Já sabemos que ele é a causa da hostilidade contra a qual todas as culturas têm de lutar. Tá? Ele também colocará pesadas exigências ao nosso trabalho científico. Temos aí muita explicação para dar. Não é fácil entender como seria possível subtrair a satisfação de uma pulsão, e isso não se faz inteiramente sem perigo. Quando não compensamos economicamente, devemos estar preparados para sérias perturbações. Mas, se quisermos saber que valor pode reivindicar a nossa concepção do desenvolvimento da cultura enquanto um processo particular, comparável ao amadurecimento normal do indivíduo, é evidente que temos necessariamente de atacar outro problema. Então, aqui ele já vê uma outra questão que vai ter que resolver, tá? Dessa outra maior. E nos colocar a questão de saber a quais influências, certo? O desenvolvimento da cultura deve a sua origem, né? Como ele nasceu e o que determinou seu curso. Então, aqui ele já vai para essa problemática. Tá? Então, no próximo áudio, eu vou entrar no capítulo 4 e Freud vai tentar desenvolver essas ideias, desenvolver essas origens e como essas pulsões elas foram levadas para esse destino, que é o destino da cultura, o destino da coletividade, da sociedade, né, da produção social. Tá? Então, próximo vídeo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, eu vou estar produzindo outro, a continuação. Lembrando a vocês, gente, antes que acabe, vai logo lá, se inscreve, dá like, faz todo esse processo, comenta, tá? Manda perguntas no canal, tá? Eu respondo. E aí a gente vai desenvolvendo e vai tentando compreender os argumentos que levam Freud a desenvolver a tese principal, tá? Então, terminamos aqui esse capítulo. Eu pensava que ia demorar até um pouquinho mais, mas a gente conseguiu concluir hoje. E ainda essa semana vou começar a leitura da obra do Byung-Chul Han, certo? Para quem gosta do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, sobre o livro Favor Fechar os Olhos, em busca de um outro tempo, tá? Que é a obra pequenininha, dá para a gente fazer uns 2 ou 3 vídeos e compreender bem a obra dessa obra, né? Que o Byung-Chul Han tem vários livros com vários temas interessantes, né? A maioria deles que tem um ponto em comum, mas são obras que a gente pode ver sobre uma ótica mais particular, né? Algo mais específico, certo? Então, não esqueçam, faz aquele processo que eu pedi a vocês, se inscrevam e eu tenho outros vídeos, tenho sobre o suicídio do Karl Marx, tenho vídeo sobre Nietzsche, vídeo sobre o Rosa, né, Hartmut Rosa, social crítico, tem um vídeo sobre o Byung-Chul Han, né, sobre Sociedade do Cansaço, né? Então aproveita aí, tá certo? Então, valeu, gente.